Eu salvo a igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 13. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Que o Espírito Santo conduza esta palavra através de mim neste momento. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13. Aleluia. Glória a Jesus. Todos acharam? Achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse-lhe: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se a Escritura se cumpra, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. E desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim. E a quem me recebe a mim, recebe aquele a quem me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma das passagens que o Senhor Jesus nos deixou como um dos maiores exemplos de humildade, um dos maiores exemplos de que aquele que quer ser grande será o menor. Então, por isso que a palavra nos mostra que João Batista diz: convém que eu diminua para que ele cresça. E hoje, nos dias de hoje, isso tem acontecido. Hoje, as pessoas querem ser mais do que as outras,
apóstolo primaz, né? Que nem apóstolo mais existe. Os últimos apóstolos que passaram sobre esta terra foram os 12. Depois disso não existe mais apóstolo. Ah, tem um apóstolo fulano de tal. Ele se titulou, porque apóstolo é aquele que andou com Jesus. Esse sim é apóstolo. Não andou com Jesus, não é apóstolo. E mostrando um exemplo que ele deu, tamanho, para aqueles discípulos, que chegou um momento que eles estavam discutindo um com o outro, quem seria o maior. E Jesus vem e diz, pegou uma criança e colocou no meio deles e disse: se não for como uma criança, não herdará o reino dos céus. Não importa o tamanho que você seja na presença do Senhor, você tem que ser como criança. Você tem que ser como criança para adentrar o reino celestial. Porque a criança, ela não tem maldade. A criança é pura. E nós nos contaminamos com este mundo. Este mundo nos contaminou de tal maneira que a maldade ela está entranhada em nossa carne. É somente a salvação, é por misericórdia. Nós só seremos salvos pela graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus pagou o preço. Nós não merecíamos, mas Ele foi lá e pagou o preço por cada um. Então não é por mérito a salvação. A salvação é pelo mérito, sim, de Jesus. Aleluia. Mas Ele dá a cada um de nós o esforço. Judas estava no meio deles. Judas andou com Jesus. Judas curou vidas, usado pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus. E mesmo assim, não adentrou o reino celestial. Por quê? Porque ele olhou para a sua vida. Ele não olhou para aquele que estava diante dele. Ele não se humilhou diante daquele que estava diante dele. Porque o coração dele não estava ali. O coração dele estava em outro lugar. Mas a palavra continua dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por que amou-os até o fim? Jesus amou Judas até o fim. Até o último momento em que Judas chegou perante ao Senhor. Naquele momento em que ele ia o trair, levando os soldados, ele disse: amigo, aqui veio. Jesus estava dando mais uma oportunidade para Judas dar um passo atrás e voltar atrás daquilo que ele estava errado. Mas ele deu continuidade naquilo que estava já no seu coração e o beijou como sinal de traição, mostrando que o Senhor ele é fiel até o fim. Jesus é fiel a mim e é fiel a você até o fim, igreja. Mas Ele quer que nós venhamos ser fiel a Ele até o fim. Como o relato que o irmão trouxe aqui, falando da família que foi soterrada, foram fiel ao Senhor até o fim, até a sua morte. Eles não negaram o Senhor. E a pergunta é: será que nós vamos ter essa capacidade de não negar o Senhor mediante a morte? Porque muitas das coisas acontecem, coisas pequenas do dia a dia, que faz com que eu e você venha negar Jesus. Mas como? Mentindo. Fazendo algo de errado, olhando para um lado que eu não devo olhar. Então, nós negamos Jesus com algumas atitudes nossas. Mas o Senhor Ele quer que nós sejamos fiel a Ele até o fim. Como Ele é fiel a nós, Ele quer que sejamos fiel a Ele até o fim. Mas não é isso que eu quero me prender. É um texto que é rico e a gente tem que aproveitar. Amém? Aleluia. Então o Senhor amou eles até o fim. E amou a mim e a você. Porque Ele disse que aquele ato dele alcançaria a mim e a você.
Ele diz que quando ele fosse levantado ao madeiro, ele atrairia a atenção do mundo, de todos. Todos olham para este ato e sabemos que é um ato que choca. Para quem não conhece a Escritura e vê um ato desse, as pessoas não entendem esse ato. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos que este ato é um ato de extremo amor à humanidade. Porque ele não morreu somente para aqueles que estão na presença do Senhor, ele morreu por todos. Mas ele quer que todos conheçam a sua vontade. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Versículo 2. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, o que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Ou seja, Deus entregou na mão de Jesus o projeto de salvação para a humanidade. Ele entregou nas mãos daquele que verdadeiramente ia cumprir a sua vontade, o ato em si, o ápice da operação do Espírito Santo, que era fazer todo aquele trajeto no período de 3 anos do seu ministério, trazendo a verdade, mostrando quem ele era, mostrando quem eram aqueles homens que se diziam homens de Deus e não eram, mostrando que ele era o caminho, mostrando que ele era a verdade, mostrando que ele era a vida, mostrando que a salvação vinha por ele. E assim mesmo aqueles homens mataram ele, por inveja. Aleluia. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida. As nossas vidas foram entregues nas mãos do Senhor. Imagina se Jesus desistisse da cruz do Calvário, o que seria da minha vida e da sua vida? Estaríamos condenados, estaríamos perdidos. Porque o homem por si só ele não consegue se salvar. No Velho Testamento a lei era duríssima para se cumprir. Então tinha que vir um para cumprir toda a lei. Jesus disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. E cumpriu cabalmente a palavra. Cabalmente ele cumpriu a lei. Ele verdadeiramente ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para este propósito, para abrir a porta de salvação. É como se a porta fosse lacrada, selada, e ele era o único que teria força para abrir a porta para mim e para você entrar. Só com o ato do sangue da cruz do Calvário, esta porta ela foi aberta. Aleluia. E sabendo Jesus que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, coloca uma coisa no seu coração, igreja. O Senhor depositou em suas mãos, depositou nas minhas mãos, aquele propósito que está descrito no livro da vida. O Senhor depositou em nossas mãos, sabe que nós não vamos retroceder, amém, igreja? Amém, igreja? E não importa o que vai acontecer, não retrocederemos, porque o Senhor entregou em nossas mãos algo valioso, algo que nós seremos testemunhas. Naquele tempo, quando jogavam as pessoas nas arenas, as pessoas faziam festas ali, mas quando viam as pessoas adorando em meio a serem devorados, as pessoas se convertiam cada vez mais, porque viam que aquilo estava dando um tiro no pé, porque as pessoas estavam se convertendo, vendo as pessoas morrendo, assim mesmo se entregando a Cristo, e muitos se converteram. E hoje o nosso sofrimento, a nossa luta, a nossa dificuldade é a conversão de uma vida. Amém, igreja? Amém. Nós passamos por dificuldades, por lutas, não é para nos matar,
mas é para nos aprimorar no Evangelho, é para que nós venhamos ser experimentados nos trabalhos, é para que possamos passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum, porque o Senhor está conosco, igreja. O Senhor está conosco, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E levantou-se, versículo 4, e levantou-se da ceia, e tirou os seus vestidos, e tomando uma toalha, o cingiu. Veja o que o Senhor fez. O Senhor, Ele tirou os seus vestidos, Ele se despiu da sua glória. Quando Ele tirou o seu vestido e colocou uma toalha, Ele se igualou a mim e a você. Ele se colocou na mesma posição. Ele não quis se colocar acima de nós. Ele é Senhor, reconhecemos que Ele é Senhor, mas Ele se colocou na mesma posição, mostrando que nós temos que diminuir a cada dia mais, porque quando nós nos exaltamos, Deus abate o soberbo e Ele exalta o humilde. Então o Senhor, Ele se despiu da sua glória, representando isso. Quando Ele tirou as suas vestes, Ele se despiu da sua glória e se igualou a nós. Ele estava como um de nós. Quando a palavra mostra, né, tem um ditado que fala, né, quando a pessoa está caminhando na areia, né, e não tem, e fala assim, o Senhor está comigo, mas eu estou sim, eu estou te carregando, você não percebeu? Né? Isso é um ditado que as pessoas falam, história, né? Mas mostra que o Senhor está conosco todos os dias. Ele falou para Pedro, dizendo, eu sou a tua sombra, a tua direita. Ele não é invisível para o mundo, ele é invisível para o mundo, mas para nós ele é visível. Para nós ele é visível, nós não vemos, mas sentimos a sua presença, sentimos o seu toque, sentimos que ele verdadeiramente é Senhor. E quando ele se despiu da sua glória, e ele se igualou a nós, ele mostrou que está conosco para nos ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A água simboliza o que, igreja? O que, igreja? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A única coisa, o único contato que nós temos sobre esta terra é os pés. E o Senhor, Ele quer que venhamos ter a limpeza dos pés, para que não venhamos nos contaminar com este mundo. Este mundo jaz no maligno. Este mundo jaz em trevas. Por isso Ele lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque a caminhada do Evangelho não é fácil, não é facilitada. A caminhada do Evangelho é batalha, é luta, é esforço. Quando lavou os pés, mostrando que era mais um dia a qual o Senhor nos dá a sua palavra. Quando nós lemos a sua palavra, examinamos a sua palavra, como Davi diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a palavra que revela as astutas ciladas do maligno, é a palavra que mostra onde devemos pisar a planta do nosso pé, porque é a palavra que é a água que purifica, é a palavra que é a lâmpada que clareia. O mundo já se entreva, mas a palavra é luz, e nós temos que ter ela no nosso coração, na nossa mente, nas nossas mãos e nos nossos pés, porque o Senhor Ele quer nos conduzir por onde quer que venhamos andar, igreja. Então o Senhor começou a lavar os pés dos discípulos, mostrando que a lavagem, ela começa da onde? Quando você toma banho, você começa a lavar os pés ou começa da cabeça para os pés? Ou só lava os pés para dormir? Quem que só lava os pés para dormir, diga amém. Opa! Então a lavagem começa da cabeça, igreja. Da cabeça aos pés. A mente tem que ser transformada. O corpo tem que ser transformado. As mãos para trabalhar na obra de Deus tem que ser transformada. Os pés na caminhada vai direcionar onde você deve pisar a planta do seu pé. Então quando você é lavado pela palavra, você é purificado da cabeça aos pés.
Mas o Senhor, Ele diz que você e eu já estamos lavados. Ele diz o que mais precisa ser lavado os pés. Como se lava os pés? Todos os dias, quando você examina a Escritura, examinai as Escrituras, porque vós cuidar nelas a vida eterna, porque são delas que de mim testifica. É a palavra que vai nos lavar todos os dias. Quando nós examinamos a palavra, nós estamos lavando os nossos pés. Interessante, quando os antigos tinham isso, quando você adentrava a casa de alguém, se oferecia água para se lavar os pés. Por quê? Porque a caminhada era longa, a caminhada era distante, não tinha carro, não tinha bicicleta, tinha camelo, tinha cavalo, mas nem todo mundo tinha, e tinha que caminhar. Então a caminhada era longa, então os pés ficavam fatigados, os pés ficavam doloridos. Então o meio de aliviar aquela caminhada era lavando os pés, era uma bacia com água para lavar, para hidratar, para purificar. Então Deus está purificando os seus pés nesta noite, através da sua palavra. Ele quer purificar a tua caminhada, os teus pés, para que você venha caminhar na sua presença, não venha ter caminhos tortuosos. Venham caminhar na presença do Senhor, caminhar pela sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas-me os pés a mim? Olhando numa condição como essa, Pedro, ele estava reconhecendo a santidade do Senhor, porque ele não se achava digno que o Senhor lavasse os pés. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz, às vezes a gente olha situações que acontecem na nossa vida e a gente não entende: Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Não se deve perguntar por quê, mas para quê? Para quê, Senhor? Eu sei que tudo que o Senhor faz é bom. Mas para quê? Qual a finalidade? Qual o propósito? É para alcançar uma vida? É para mudar a minha vida? É para me enxergar algo na minha vida que eu não estou enxergando? Então as coisas acontecem justamente para nos abrir o entendimento. Jesus mostrou que eles seriam iguais perante uns aos outros, não seria um maior do que o outro. Nós somos iguais perante os olhos de Deus, não há ninguém acima de ninguém. A única pessoa que está acima de todos nós é o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que vive e reina para todo sempre. Ele que está assentado no alto e sublime trono, é Ele que está sentado, é Ele que vive e reina para todo sempre. Ele que mostrou verdadeiramente para que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas Ele disse: todo aquele que me receber, lhes dou o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou, o Senhor não mudará, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vive para todo sempre, Ele mantém a sua palavra, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua escritura. Por isso que Ele usou a sua palavra para lavar os pés aos discípulos, para que eles pudessem entender o propósito da salvação. Porque quando a gente se coloca acima do outro, nós estamos pisando o nosso irmão. Mas quando nós nos igualamos a Ele, nós somos uma muleta um para com o outro. Nós estamos aqui para apoiar um ao outro, para servir de apoio. Quando Ele fala que somos iguais, é como um casamento. Um casamento, Ele fala que a esposa é a adjutora, é a auxiliadora, ela está ali do lado, ela foi tirada da costela, ela não foi tirada do pé. Então ali é um do lado do outro, para um apoiar o outro, um segurando o outro. O Evangelho é isso. Jesus mostrou que era com eles, estava lavando os pés deles, para mostrar que a caminhada do Evangelho é assim. Aleluia. Um ao outro ajudou. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se mantém fiel. A sua palavra, ela não muda.
A sua palavra é verdadeira, passa céus e terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia. A palavra, ela se mantém fiel, porque Ele é fiel à sua palavra. Muitas das vezes não somos fiel à palavra de Deus, mas Deus, Ele cumpre. Deus cumpre com a sua palavra. Ele diz que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E não há nada que possa ferir, mudar isso, porque Ele é fiel à palavra. O casamento está descrito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel à sua palavra. Ele não muda. Ele não tem variação. Ele é o mesmo. Por isso que Ele vem lavar os pés dos discípulos. Mas Pedro, não entendendo, disse: Senhor, Tu me lavas os pés a mim? Tu me lavas os pés a mim, Senhor? Era como se ele dissesse: Senhor, eu que devia lavar os teus pés. Ele reconheceu, mas Deus sempre vai nos surpreender pela sua palavra. Deus sempre vai nos surpreender e mostrar algo que nós não enxergamos, nas mínimas coisas, mostrando que Ele, quando Ele se apresentou diante deles no Monte da Transfiguração, Ele mostrou o resplendor da sua glória para João, para Pedro e para Tiago. Ele mostrou o resplendor da sua glória. Ele se despiu da sua glória para vir nesta terra, para nascer de um ventre, para cumprir a vontade do Pai através da Escritura. E quando Ele se mostrou quem Ele era, Ele mostrou o seu brilho. Porque quando olharam para Ele, as suas vestes resplandeciam como o sol. Mas você vê que quando a gente não tem o entendimento ainda, Pedro olhou e disse: bom estarmos aqui, mestre. Fazemos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aí, olhando para aquilo, ou seja, ele não entendeu quem era aquele que estava com ele. Quem estava ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Moisés era um homem, Elias era um homem, mas estávamos diante do Santo dos Santos, do Senhor dos Senhores, daquele que vive e reina para todo sempre. E Ele resplandeceu a sua glória. E quando eles ouviram a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi, a Ele ouvi. Moisés não vai te salvar, Elias não vai te salvar, mas Jesus Cristo vai te salvar. Porque Ele é o princípio de todas as coisas e o fim de todas elas. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Pedro: E o Senhor disse-lhe o Senhor: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha isso. Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Coloca uma coisa no teu coração, igreja. Se o Senhor não nos lavar, nós não adentramos o reino dos céus. E o único meio de sermos lavados não é com água da bica, é com a sua palavra. É com a palavra de Deus que seremos lavados. É pela palavra de Deus que seremos lavados todos os dias. Por isso a importância de ler a palavra, de examinar a Escritura, de entender o propósito de Deus, de buscar a sua face. Quando nós estamos lendo a sua
sua palavra, Deus está falando conosco. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. É uma conversa, é um diálogo. Deus fala contigo, você fala com Deus. Deus fala contigo, você fala com Deus. E assim vai se relacionando com aquele Criador, o Senhor dos Reis, Senhor da glória. Este é o mesmo Senhor que estava com Pedro, que estava com João, que estava com Tiago, que deu oportunidade para Judas e tem dado oportunidade para muitas vidas nos dias de hoje. Muitos se fizeram Judas e traíram o Senhor e voltaram para as suas práticas, e voltaram para as suas mentiras, e voltaram para as suas prostituições, e voltaram a fazer tudo o que desagrada a Deus. Mas o único que é beneficiado pela obra de Deus somos nós mesmos. Deus, ele pagou um alto preço para nos beneficiar ao prêmio da salvação. Mas muitos rejeitam o perdão de Deus e querem caminhar em caminhos tortuosos. Mas Deus, nesta noite, ele quer abrir nosso entendimento para que venhamos nos lavar, nos purificar do mundo que nós estamos vivendo. E a cada dia que passa, a podridão aumenta cada dia mais. Hoje o que é errado passou a ser certo, o que é certo passou a ser errado. As pessoas hoje estão sendo presas por falar a verdade. As pessoas estão sendo condenadas por falar a verdade. As pessoas estão sendo presas por falar a verdade. Agora vai ter uma tal de uma identidade aí que mostra que não tem mais sexo. Não tem mais isso. É neutro. Olha isso. Até conosco mesmo, ser hétero, vai ser prejudicial, vai ser um crime. Olha que situação, que ponto nós estamos vivendo nesse mundo. O mundo jaz no maligno, igreja, e a tendência é piorar. Por isso o Senhor fala que nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre os montes. Nós temos que ser a diferença sobre esta terra. Não podemos nos contaminar os nossos pés com esta terra. Temos que ser a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não te lavar os teus pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro se colocou numa condição: Senhor, se é para ter parte contigo, Senhor, se é para ter parte no reino, Senhor, e se é para ter parte, está entranhado contigo, lava-me os pés também, lava as mãos, lava a cabeça, me dá um banho, me muda, me transforma, faça o que o Senhor quer da minha vida, mas não me deixe não ter parte contigo. Eu quero ter parte contigo, meu Senhor, ter parte no reino dos céus, ter parte com o Senhor, é permitir ser lavado da cabeça aos pés, é ser permitido ser transformado, é permitir que a palavra mude a nossa vida. Nós temos que nos enquadrar a palavra, não a palavra em nós, porque estão tentando mudar a Bíblia, porque estão tentando alterar a Bíblia. Eles estão tentando mudar o que está escrito, para que a Bíblia se enquadre na condição deles. Eles querem que a palavra se enquadre na sua vida, naquilo que eles pensam, naquilo que eles acham. A palavra para eles só serve uma porcentagem, a totalidade para eles não serve, mas para nós a palavra serve de cabo a rabo, de início a fim. A palavra ela serve para nós de Gênesis a Apocalipse, mostrando que ela é aproveitada totalmente, mostrando que nós viemos ter que ser mudados todos os dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro diz: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, muda as minhas mãos, Senhor. Se as minhas mãos não trabalhavam para ti, que agora venha trabalhar. Senhor, a minha cabeça, Senhor, a minha mente, Senhor,
A minha mente tem que ser uma mente de Cristo. A minha mente tem que ser transformada. A minha mente não pode ser a mente mundana. A minha mente não pode estar com pensamento profano. A minha mente não pode estar pensando neste mundo. A minha mente tem que estar lavada pelo teu Espírito. A minha mente tem que ser lavada pela tua palavra. A tua palavra tem que lavar os meus pensamentos. A minha vida passada não interessa. O que importa é a minha vida daqui para frente, na tua presença, caminhando todos os dias na tua presença. Porque a tua palavra é a água que purifica, é a água que transforma. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais já está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Por que ele disse isso, não todos? Porque ele sabia quem ainda estava sujo, quem ainda estava imundo, que não foi lavado, porque não quis, porque a água estava ali para todos. O Evangelho é para todos. O Evangelho não é acepção de pessoa. O Evangelho está aí para o mundo inteiro. Cabe às pessoas quererem ser lavadas pela palavra do Evangelho, pela mudança de conduta, de caráter. É a palavra que vai fazer isso, mas temos que permitir ser lavado. Você toma banho à força? Quem toma banho à força, diga amém. Ninguém, né? Glória a Deus, todo mundo toma banho, né? Ninguém é amarrado, né? Para levar para tomar banho, né? Lembrou do filho do Binho. Não, mãe, agora não. Se tu não for agora, tu entra na chinela. Não, mãe, agora eu vou. A água, ela limpa, ela transforma. Muitas das vezes nós temos um pensamento em que Deus permite que nós venhamos ler a sua palavra e confronta com um martelo que esmiuça bem aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achávamos que era correto, e mostra que realmente estamos totalmente errados. Porque a palavra nos mostra a verdade, e nós andávamos num caminho de mentira, mas hoje conhecemos a verdade, e caminhamos por ela, e andamos por ela, e se for preciso, morreremos por ela, porque Jesus morreu pela sua palavra. Ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás da sua palavra. Quando perguntaram para ele se ele era o Messias, se ele era o Senhor, ele não negou. E eles rasgaram as vestes e foram e bateram nele e prepararam para o crucificar. Ele não negou a sua identidade. A identidade dele era o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores. Ele não negou quem ele era. Não negue quem você é. Você é um cristão, você é um servo do Senhor. Você tem que morrer pelo Evangelho se for preciso. A palavra de Deus, ela vai te levar para o céu. Por quê? Porque se você negar Jesus, o Senhor te negará diante do Pai. Mas se você confessá-lo diante dos homens, o Senhor confessará você diante do Pai. Este é o meu irmão, Pai, seu filho também, que não negou o meu nome, e daqui a pouco estará conosco, morando conosco, aqui na eternidade, para a glória do Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Mas nem todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, e por isso disse: nem todos estão limpos. Então as pessoas, é o que acontece dentro das igrejas, as pessoas ficam julgando umas às outras, elas ficam medindo umas às outras, elas olham uma para a outra e olhando, esse irmão é assim, esse irmão assado, essa irmã é assim, esse irmão assado, começa a fazer julgamentos precipitados. Queridos, é algo que isso vai levar muita gente para o inferno, porque as pessoas estão fazendo-se na posição de juiz. Somos irmãos, somos iguais,
não temos diferença. Um tem um pouquinho mais de conhecimento, outro tem um pouco mais, outro tem um pouco menos. Não importa. Muitos que têm muito conhecimento, às vezes aprendem com quem não tem quase conhecimento, porque somos iguais perante o Senhor. Não somos um maior do que o outro. Por isso o Senhor se igualou aos discípulos, despindo da sua roupa, despindo-se e se colocando na posição e lavando os pés dele, mostrando que nós somos iguais, porque temos um Pai que é Deus. Por isso que ele falou, ele disse na sua palavra que aquele que verdadeiramente amou as nossas vidas e entregou o seu Filho, verdadeiramente é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foge da compreensão humana. Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira já desapareceu a compreensão humana, que deu o seu Filho unigênito, Filho único, quando fala unigênito, é o único que tem o gene do Pai, que tem as características do Pai, que tem o DNA do Pai, que tem tudo do Pai. Ele se entregou por nós, pelo amor do Pai, por amor à minha vida e à sua vida. E o mínimo que nós temos que fazer é andar na sua presença e praticar a sua palavra e viver por ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos. Mas que horas tem? Está em tempo. Depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa. E disse-lhes: entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, ele se colocou: eu não sou maior do que o Pai que me enviou. Mesmo ele me enviando, eu não sou maior do que o Pai. E nem vocês são maior do que eu. Mas eu estou me igualando a vocês para mostrar para vocês que todos somos iguais perante o Pai. Ele está acima de todos, mostrando o exemplo de humildade, porque a humildade é algo que tem que andar em comunhão com a sua palavra todos os dias das nossas vidas. O Senhor quer que devemos ter a humildade todos os dias, de saber que nós não sabemos tudo, mas Ele sabe de todas as coisas. Por isso, quando Pedro passou por uma situação em que ele negou o Senhor 3 vezes, porque ele disse: eu vou contigo até a morte. O Senhor falou assim: tu nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, eu não, e todo mundo: não, eu também não. Na hora do pega para capar, todo mundo. E aí? Levaram o Senhor para tal lugar, Pedro foi acompanhando ali e tal, o que aconteceu? Negou o Senhor, primeira vez. Negou o Senhor a segunda vez. Negou o Senhor a terceira vez. E ali ele chorou amargamente, porque lembrou daquilo que o Senhor falou. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Porque quando o Senhor ressuscitou novamente, foi até eles e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E Pedro chorou, porque se lembrou que negou o Senhor 3 vezes. Mas o Senhor estava fazendo um concerto com ele. E quando ele falou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabe
de todas as coisas. Ele não se colocou dizendo assim, eu amo. Não, ele falou, tu sabes primeiro de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, mas tu sabes de todas as coisas. Porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã na minha vida e na sua vida. Ele sabe o amanhã de cada um de nós. Mas Ele quer nos preparar para o amanhã, para que amanhã nem eu nem você venhamos o negar. Mas isso, para que isso não aconteça, é necessário nos lavarmos todos os dias com a sua palavra. Seja humilde em reconhecer que Ele é Senhor e nós somos servos. Que Ele está no alto sublime trono e nós estamos aqui. O Senhor, Ele quer que venhamos todos os dias nos lavar pela sua palavra. Aleluia. Versículo, onde eu parei? 17. Qual? 17. Aleluia. Versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Olha o que ele fala no início, ele diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não fala de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Você é o escolhido de Deus nesta noite. Você está aqui nesta noite porque você foi escolhido pelo Senhor. De milhões e milhões de espermatozoides, você foi escolhido para nascer, para a glória do nome do Senhor. O Senhor te escolheu não para condenação, mas para a salvação eterna. O Senhor te escolheu para a glorificação do nome dEle, para que o nome dEle fosse glorificado na sua vida. Aleluia. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Olha isso. Quando ele fala que come pão comigo, o que se alimenta de mim, ele está dizendo, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que alimenta a humanidade. Este que se alimenta de mim está levantando o seu calcanhar contra mim. Mas eu estou dizendo isso porque quando acontecer, vocês saberão que eu sou. Eu sou. Quando ele se manifestou lá atrás, ele disse, eu sou para Moisés. Ele disse, eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Senhor da glória. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo que eu sou desde o início e serei até o fim, contigo até a consumação do século. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Desde agora, e vos digo, que antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das passagens, muitas coisas que a gente já viu acontecer nos nossos dias, de curas, de libertações, de transformações, de mover de Deus, de passear de anjos, nós já vimos isso acontecer e está descrito aqui na palavra. Nós vimos o que está escrito e já vimos acontecer. Eu já vi pessoas voltarem a andar. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer. Eu já vi pessoas sendo transformadas. Eu vi pessoas sendo libertas, endemoniadas, sendo transformadas, sendo libertas. A palavra já estava dizendo isso e se cumpriu em nossos dias e tem se cumprido. Por isso que ele fala que eu sou a palavra viva. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra se cumpre até os dias de hoje. Cabe a nós praticarmos ela para que ela venha cumprir nossas vidas. Aleluia.
E na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, você e eu, quando iremos pregar o Evangelho para uma vida, você está sendo enviado pelo Senhor para anunciar as boas novas, para anunciar o pão da vida, para anunciar a água que purifica, que lava. Você está sendo enviado, e quando alguém te recebe, recebe Jesus. E quando recebe Jesus, recebe o Pai. E aquele que recebe, o Senhor muda toda a característica, muda toda a trajetória, porque quando nós recebemos Jesus, é um impacto como se fosse um meteoro destruindo a terra, destruindo algo, um impacto tão grande quando nós encontramos com Jesus. É algo tremendo, é algo poderoso, é algo que avassalador. Quando eu tive o meu encontro com o Senhor, foi algo assim estrondoso, foi impactante. Foi algo assim que mudou a minha vida completamente. E isto é o Evangelho. O Evangelho não veio te moldar, ele veio te transformar, ele veio te purificar, ele veio te transformar, ele veio mudar a tua característica mundana para ter uma característica celestial. O Senhor não está te mudando para viver nesta terra, o Senhor está te mudando para viver na glória. O Senhor está te lavando, está te purificando para adentrar o reino celestial, algo que está preparado para mim e para você, mas cabe a nós nos limparmos pela palavra de Deus. É necessário nos purificarmos todos os dias, lavarmos os nossos pés e lavarmos os pés uns dos outros. Por que isso? O Senhor não instituiu uma lavação de pé, igreja. O Senhor está dizendo que eu vou ajudar você e você vai me ajudar. Ou seja, eu estou fraco hoje, você vai me ajudar, você vai vir até mim, você vai falar comigo, você vai direcionar a palavra. Quando você começar a falar da palavra, você está me lavando. Quando eu falar com você, eu estou te falando a palavra, eu estou te lavando, eu estou lavando os teus pés, eu estou aliviando a tua caminhada, eu estou sendo um contigo, eu estou tirando o teu fardo, eu estou colocando contigo, eu sendo um contigo, eu estou colocando o mesmo jugo com você. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que é leve? Porque ele é um contigo, porque o jugo é algo que é colocado entre dois bois, ou dois cavalos, ou dois burros, é colocado ali para que eles venham puxar juntos. Ou seja, o Senhor diz que eu sou um contigo. Quando ele se coloca no jugo, ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo: eu sou contigo na caminhada, eu vou contigo. Você está cansado, eu vou te levar. Você está doente, eu vou te carregar. Você está ferido, eu vou te ajudar, eu vou te sarar. Eu sou contigo. Somos um, somos iguais perante ao Pai. Por isso é necessário nos lavarmos todos os dias, porque este mundo a cada dia jaz no maligno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele quer que venhamos todos os dias nos purificarmos, porque a vinda está preste, está breve. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. As coisas que estão acontecendo nos nossos dias não é o que acontecia no passado. Há 20 anos atrás nós não vimos coisas deste tipo. Não vimos coisas, aberrações que têm acontecido nos nossos dias, coisas que está impactando a sociedade. Até aquele que não conhece a palavra de Deus está sendo impactado pelas leis que estão sendo aprovadas, por tudo que está acontecendo, por igrejas que são queimadas, por homens de Deus que estão sendo mortos. Por quê? Porque o Evangelho confronta este sistema maligno. A palavra de Deus, ela confronta o que é errado. Não adianta, o Evangelho vai sempre confrontar o que é errado. Não adianta o errado permanecer, porque
que a verdade vai prevalecer, porque a verdade é como um martelo que esmiuça a penha. Não adianta, ainda que deixamos o nosso sangue sobre esta terra, a verdade prevalecerá, o nome do Senhor será glorificado, porque aquele que retroceder não tem parte com o Senhor, mas aquele que for adiante terá parte com o Senhor e terá parte a árvore da vida, que é o Senhor Jesus, o Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Até aqui o Senhor nos deu, e que para a glória do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite, através da sua palavra, que nós venhamos a cada dia diminuir, para que o Senhor cresça. Porque Ele que tem que ser exaltado, Ele que tem que aparecer, Ele que tem que ser exaltado todos os dias das nossas vidas, seja com as nossas atitudes, seja com as nossas palavras, o nome do Senhor tem que ser exaltado. Que Deus abençoe e bendiga cada irmão, em nome de Jesus. Pastor Ricardo.